Eu nunca fui muito de sair de casa. Sempre preferi o meu canto, o meu silêncio. Me meter no meio do mato para acampar não era nem de longe algo que eu faria por vontade própria. Mas em 2019, eu meio que fui obrigado. Meus pais estavam numa fase de me empurrar para tudo quanto era canto. Queriam que eu me desligasse do computador, que saísse de casa, que fizesse alguma coisa mais real. Acabei aceitando esse acampamento porque seria só um final de semana. E porque eu sabia que seria mais fácil do que eu ficar ouvindo o sermão. Eu fui com o Matheus, um cara da escola que adorava esse tipo de rolê, e o Renan, outro colega que, assim como eu, não falava muito. Não éramos amigos próximos. Era mais um acordo de convivência do que amizade verdadeira. A gente saiu cedo. Era uma sexta-feira de manhã. Matheus estava animado, falando sem parar sobre as trilhas que queria explorar e os lugares que tinha pesquisado. Eu, por outro lado, só queria que o final de semana acabasse logo. O lugar que Matheus escolheu era longe pra caramba. Uma área afastada, com estrada de terra esburacada, e depois de algum certo ponto, praticamente ficamos sem sinal de celular. Passamos por algumas casas antigas. Pareciam abandonadas, mas pelas pesquisas, ainda existiam alguns moradores naquela região. Pessoas que se recusaram a sair, mas muita gente já não morava mais ali. Chegamos no acampamento no fim daquela tarde. O lugar era bonito, mas para quem gosta desse tipo de coisa, mata fechada, um riacho passando perto, terreno meio irregular, dava para ver que quase ninguém passava por ali. Montamos as barracas, pegamos lenha, deixamos tudo minimamente ajeitado, enquanto o Matheus explorava o lugar. Eu fiquei mais na minha, o Renan também não era muito de falar. Ele ficou mexendo no celular, fazendo sei lá o que. Meu celular estava com um sinal tão ruim que nem dava para fazer nada. Mas ele ficou lá até a bateria acabar. O tempo foi passando e a noite chegando. Enquanto eu escrevo esse relato, lembro de um detalhe. Não lembro de ouvir som de passarinho, não tinha som de bicho nenhum, só o barulho do riacho. Chega a ser estranho quando eu penso agora. A primeira noite. A fogueira estava acesa. A gente ficou lá por um tempo conversando, ou melhor, o Matheus conversava, e eu e o Renan só ouvíamos. Era por volta de umas 11 da noite quando aconteceu. Eu ouvi o primeiro assobio e veio de longe um som fino, longo, que veio do meio da mata. Eu virei na hora pro Matheus, achando que ele estava zoando, mas ele estava quieto, olhando para a mesma direção que eu. Segundos depois, outro assobio, de um ponto completamente diferente. Não parecia bicho, não parecia vento, parecia gente. Matheus ficou sério, Renan também. Melhor entrar nas barracas. Foi tudo que Matheus disse. Não tinha o que fazer e perguntar quem estava ali não era uma opção. Então, cada um entrou em sua barraca. Eu deitei, mas dormir era impossível. Os assobios continuaram, eles iam e voltavam, em pontos diferentes, se aproximando devagar. Em certo momento, ouvi passos, passos leves, cautelosos, mas tinha certeza de que tinha alguém andando por ali por perto. Passou bem do lado da minha barraca. O barulho do tecido da barraca se mexendo por causa do vento, misturado com a minha respiração presa, foi uma das piores sensações que eu já senti na minha vida. Não demorou muito, mas para mim foi uma eternidade. Foi tenso. Em algum momento, acabei dormindo. No segundo dia, quando o dia amanheceu, esperei alguém me chamar. Eu estava apertado para mijar, mas não tinha coragem de ser o primeiro a sair da barraca. Ouvi a voz de Mateus chamando pelo Renan, e logo saí para ver. O Renan não estava lá. A barraca dele estava meio aberta e vazia. O celular dele estava dentro, a mochila também. A gente passou a manhã inteira procurando por ele. Chamamos, gritamos, andamos pela trilha, nada. Eu estava em pânico, parecia que alguém iria aparecer a qualquer momento. Desesperados, pegamos só o básico e saímos de lá, deixando as barracas.
Voltamos para a cidade e avisamos a polícia. Teve busca, helicóptero, tudo que você pode imaginar. Mas nunca encontraram Renan. Nunca encontraram nenhum rastro dele. Tivemos que voltar com o pessoal da busca uns 3 dias depois para mostrar exatamente onde estávamos naquele dia. Mas não tinha mais nada. Nem as barracas, nada. Apenas galhos e terra onde tínhamos feito a fogueira, que provavelmente foi colocado por alguém para esconder que estivemos ali. Perdi o contato com Mateus, mas até onde sei, ele parou com as trilhas. Pelo menos, não vejo mais as postagens de trilha dele no Insta. Eu, por outro lado, desenvolvi crise do pânico, coisa que eu não tinha tido acontecido. Tenho medo das pessoas e sempre acho que vão me sequestrar ou sei lá. Desculpe pelo relato longo, mas falar sobre o que aconteceu está sendo bom para mim. Esse relato foi do usuário Gabs213. Eu vou comentar sobre o que eu achei da história. Esse tipo de história me deixa muito mais inquieto do que qualquer relato sobrenatural. Porque aqui a gente não tá falando de espíritos nem de lenda, a gente tá falando de pessoas. Pessoas desaparecendo em florestas. Isso acontece. E acontece muito mais do que a gente imagina. E eu queria saber onde que se passa esse relato, mas eu não encontrei. Ou talvez ele não quis dizer, ou foi proibido de dizer. Bem, não sei. Enquanto eu li esse relato, eu ficava tentando entender o que poderia ter acontecido ali. Será que era alguém da região? Alguém que conhece bem aquele lugar? Que sabe como afastar ou atrair as pessoas para dentro da mata? Porque esse lance do assobio me pareceu muito mais um aviso da presença deles ou talvez uma forma de comunicação entre eles, já que pode ser ouvido mais de um assobio em lugares diferentes da mata. E outra coisa que me incomodou foi o detalhe das barracas terem sumido. Tipo, isso indica que alguém estava observando eles o tempo inteiro, vendo o que estavam fazendo, esperando eles irem embora para depois apagar qualquer vestígio da presença deles. Outra coisa que me pegou foi o que aconteceu com ele depois. O pânico, a desconfiança nas pessoas, o medo de ser perseguido ou sequestrado. Achei pesado. Bem, antes de encerrar o vídeo, eu queria testar uma coisa nova aqui no canal. Depois de contar a história, eu vou dar uma opinião minha sobre o que eu acho do relato, levantar algumas teorias, comentar os pontos que mais me chamaram a atenção. Mas eu quero saber de vocês o que acham disso. Vocês preferem que eu continue assim, contando a história e depois trazendo esse momento de opinião? Ou preferem os vídeos só com a história, direto, sem comentários depois? Me dizem nos comentários. É muito importante para que eu saiba o que vocês mais gostam de assistir. Bem, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e um comentário. Se não quiser deixar o like, tudo bem, mas um comentário iria me ajudar demais. Pode ser um elogio, uma crítica construtiva ou o que você achou da história. Dessa forma, o YouTube entrega o meu conteúdo para mais pessoas que, assim como você, também gostam de uma boa história de terror. E se você já curtiu e comentou, cara, eu sou muito grato a você. Obrigado por ter chegado até aqui comigo. Até a próxima história.